Eu não sei se você sabe, mas na China antiga, há muitos e muitos anos atrás, as autoridades daquela época tinham o costume de dar um punhado de arroz seco para a pessoa que era suspeita de ter cometido algum crime. E aí eles pediam para essa pessoa mastigar esse arroz durante o interrogatório. E aí, se o arroz ficasse úmido, com a saliva, e o suspeito conseguisse engolir esse arroz, a pessoa era liberada, a pessoa era considerada inocente. Agora, se o arroz ficasse seco, por conta da pouca produção de saliva, a pessoa era declarada, sabe o quê? Culpada. E isso faz relativamente algum sentido, já que pesquisas recentes confirmaram que as pessoas que estão numa situação de muito estresse ou que estão numa situação de muita ansiedade, essas pessoas têm a produção de saliva reduzida. Então, basicamente, o arroz seco era o detector de mentiras da chinesada daquela época. Olha só que doideira! E assim, a saliva não é importante só para detectar se a pessoa está mentindo ou não. A saliva ela é extremamente importante para a digestão e ela vai atuar dentro da boca. Aliás, né, a boca, a boca. Dá para fazer muita coisa com a boca. E a boca ela pode ser chamada de cavidade oral e é onde a nossa digestão vai se iniciar. As funções principais da boca são, primeiro, a trituração mecânica do alimento e a digestão química de um tipo especial de carboidrato que é conhecido como amido. Então, ao chegar dentro da boca, o alimento ele vai começar a ser fragmentado pela ação dos nossos dentes, um processo mecânico conhecido como mastigação. E essa mastigação, ela vai contar com o auxílio dos nossos 32 dentes. Ai, Jobê, Jobão, eu só tenho 5. Ah, só tem 5, casa caiu pra você. Claro que esses 32 dentes, eles têm uma divisão específica. Os dentes mais frontais são os incisivos e caninos. E esses dentes servem para cortar o alimento. E na parte mais lateral e no fundo da boca, ó, nós vamos ter os dentes pré-molares e molares, que servem para triturar e esmagar o alimento. Bora agora entender as estruturas que formam um dente. A parte mais externa do nosso dentinho é o famoso esmalte, que é a substância mais dura que existe no corpo humano, Por baixo desse esmalte, nós vamos ter um tecido mineralizado, conhecido como dentina. E por baixo da dentina, nós vamos ter a polpa carnosa, que é uma cavidade onde ficam inseridos os nervos e os vasos sanguíneos. Um detalhe interessante é que a nossa mordida consegue exercer uma força de 25 quilos nos incisivos e de até 91 quilos nos molares. Só que isso não é muita coisa não, porque um orangotango, ele exerce uma força na mordida 5 vezes maior que a nossa. Vale a pena salientar que a nossa boca ela está socada de bactérias. E essas bactérias, elas estão se alimentando dos restos dos nossos alimentos que ficam entre os dentes. Se esse resto alimentar ficar aqui por muito tempo, a população dessas bactérias aumenta muito e acaba formando o que a gente chama de placa bacteriana. Essa placa bacteriana, ela libera um ácido e esse ácido corrói o esmalte dos dentes. Adivinha o que é essa corrosão? Adivinha o que são esses buraquinhos aqui? São as famosas cáries dentárias. Então as cáries, elas são formadas devido à acidez da placa bacteriana. Para evitar isso, é claro, você tem que evitar deixar alimento entre os dentes. E para isso a pessoa tem que fazer o quê? Escovar os dentes, passar um fio dental, ou seja, deixar de ser porcão e de vez em quando fazer uma visitinha ao dentista. Agora, bora falar mais um pouquinho de mastigação. Você entendeu o que ela é, a importância que ela tem? A mastigação, ela é uma digestão mecânica que serve basicamente para cortar e moer o alimento, para que mais partes desse alimento fiquem o quê? Fiquem expostas, ou seja,
a mastigação ela vai aumentar a superfície de contato do alimento para que as enzimas digestivas presentes na saliva e que também estarão presentes ao longo do nosso trato digestório, para que elas possam atuar de uma maneira muito mais eficiente nesse alimento que foi triturado. Com relação à saliva, guarde que ela é uma secreção e essa secreção é um líquido viscoso, ou seja, gosmento, formado por água, sais, muco e uma enzima extremamente importante que é conhecida como amilase salivar ou pitialina. A função dessa enzima presente na saliva é quebrar, por hidrólise, o amido presente no alimento, em moléculas menores, que são chamadas de maltose. Assim, se você, por exemplo, mastigar uma bolacha sem sal por um tempo, você vai conseguir perceber a conversão do amido em maltose, porque a maltose ela é mais doce. Então, quando você começar, você está lá mastigando a bolacha sem sal, quando você começar a sentir o sabor adocicado, é sinal que a pitialina começou a atuar e a transformar o amido em maltose, que é um carboidrato mais simples. Vale muito a pena salientar que a amilase, ela não é só importante para o sistema digestório, ela também é uma enzima muito importante na indústria alimentícia e na indústria de bebidas. Ela tem várias aplicações biotecnológicas. Por exemplo, na indústria de alimentos, as amilases elas são utilizadas para deixar os pães e os bolos mais macios e mais suculentos. E na indústria de bebidas, as amilases são usadas para deixar as bebidas mais claras e também mais doces. Mas voltando aqui para o sistema digestório, guarde que a função da amilase, ou pitialina, é transformar de novo, não esqueça disso, o amido em maltose. Lembre-se que o amido é um carboidrato grandão, é um polissacarídeo, muito comum nos vegetais, como é o caso, por exemplo, das batatas. Batata tem muito amido. Outra informação importante que eu quero que você guarde, anote aí com a sua telha e com o seu carvão, é que a digestão do amido, ela começa na boca, mas ela só vai ser finalizada, no intestino delgado. E eu queria só te falar mais uma coisinha. A pitialina, ela também está envolvida na digestão do glicogênio. Lembra o que era o glicogênio? Ele também é um polissacarídeo, assim como é o amido, só que o glicogênio é um polissacarídeo encontrado nos alimentos de origem animal. Então, amido, origem vegetal, glicogênio, origem animal. Em ambos esses polissacarídeos, a amilase ou pitialina vai atuar. Nossa, Jubão, que coisa interessante! Mas como será que essa pitialina é produzida no nosso organismo? Grande pergunta, Aluna querida. Tá bonito hoje, hein? Tira o cotovelo esquerdo da mesa. Na verdade, assim, a amilase ou pitialina, ela vai ser produzida no mesmo lugar em que a saliva é produzida. E esses lugares, na verdade não é um lugar, são vários lugares, porque são as famosas glândulas salivares, que secretam a saliva dentro da cavidade oral, dentro da nossa boca. Guarde que nós temos 3 tipos de glândulas salivares, que são essas bolsinhas amarelas que ficam ao redor da boca. Elas têm um formato que lembra, assim, um cacho de uvas, Não parece? Não, mas parece, tudo bem. Mas olha só, nós vamos ter, por exemplo, essas glândulas salivares que ficam abaixo da língua, que são conhecidas como sublinguais. Nós temos glândulas salivares que ficam abaixo da mandíbula e são conhecidas como submandibulares. E nós temos glândulas salivares que vão ficar na articulação da mandíbula e são conhecidas como glândulas parótidas. Essas glândulas aqui, elas serão ativadas através do nosso olfato, do nosso paladar e também da nossa visão. Porque a partir desses sentidos é enviado um sinal para o nosso sistema nervoso central, especificamente numa região do cérebro, conhecido como centro salivar, e esse centro salivar dá um aviso para que as glândulas salivares comecem a secretar saliva para dentro da boca. E junto com essa saliva que é jogada dentro da boca, vai uma dose generosa de enzimas pitialinas. Agora, a saliva também é importante porque a saliva ela cria condições ideais para que a enzima pitialina possa atuar, para que a enzima pitialina
possa trabalhar. Isso porque, como você já deve saber, as enzimas, né, de uma maneira geral, elas são fresconas. Né? São cheias de não me toque. Assim não. Só, ui. E assim, então as enzimas, elas só vão atuar em determinadas condições ambientais. No caso da pitialina, ela gosta de trabalhar num pH neutro ou ligeiramente alcalino, que vai variar ali de 6,8 até 7,2, que é justamente o pH que a gente tem na saliva. Isso porque na nossa saliva nós temos sais, como é o caso do bicarbonato. E é esse bicarbonato, junto com outros sais, que vão dar o pH característico da saliva, e é o pH que vai permitir com que a pitialina possa trabalhar. Trabalhar onde? Na digestão do amido e também na digestão do glicogênio. A saliva também é extremamente importante para o amolecimento do alimento. E com isso a gente consegue, né, com esse amolecimento, a gente consegue inclusive sentir melhor o sabor do alimento. E a saliva também ela é responsável pela lubrificação desse alimento, graças à presença de uma glicoproteína conhecida como mucina. Tanto é que se você quiser perceber a importância da saliva na lubrificação do alimento e também no amolecimento desse alimento, é só você tentar engolir uma bolacha seca sem mastigá-la direito. E aí você já vai ver a importância da saliva atuando no alimento para umedecer e lubrificar, para que o alimento possa também descer, redondo. Aliás, quem mistura o alimento com essa saliva dentro da nossa boca é um órgão muscular, conhecido como língua. Só para você ter uma ideia, por dia a gente secreta cerca de 1,5 litro de saliva. Isso vai dar mais ou menos, calculando rapidamente aqui, 30 mil litros de saliva ao longo da tua vida. Ou seja, você produz saliva suficiente para tomar uns 200 banhos durante a tua vida. A saliva também possui uma outra enzima, além da pitialina, que tem a função de defesa, isso mesmo. Essa enzima que tem na saliva é conhecida como lisozima. Essa lisozima, ela tem uma ação antibacteriana. Um detalhe interessante é que essa enzima ela foi descoberta por Alexander Fleming, que foi o mesmo cientista que descobriu a penicilina. E sabe só como ele descobriu essa lisozima? Ele espirrou, sem querer, em cima de uma placa de Petri, onde tinham colônias de bactérias. E depois de alguns dias ele notou que as bactérias que tinham ali, elas tinham sido destruídas. Elas tinham sido destruídas em todos os locais que aquela baba nojenta do espirro caiu. E assim ele conseguiu descobrir a lisozima e a sua importância na saliva. E já que estamos falando de defesa, vale salientar que a saliva também ela tem anticorpos. E esses anticorpos, eles têm como função incapacitar vírus e bactérias presentes nos alimentos, né? Os alimentos estão vindo do meio externo, então a gente precisa ter proteção nessa via de entrada que é a nossa boca. Aliás, é exatamente por isso que alguns mamíferos têm o hábito de lamber as feridas, já que a saliva é um antibiótico natural. Agora que o alimento está mastigado, lubrificado e umedecido pela saliva, ele vai receber o nome de bolo alimentar. E esse bolo alimentar, com a ajuda da língua, ele vai ser o quê? Ele vai ser engolido, ou melhor, deglutido, né? Deglutir é a palavra bonita para engolir. Então agora você não fala mais engolir. Na mesa do jantar você vai falar assim, estou deglutindo o meu alimento. Imagina, a moral, o reconhecimento social com a família. Você fala agora só deglutir. Só para você ter uma ideia, a cada 30 segundos você faz o movimento de deglutição, ó. Ou você está engolindo alimento, ou água, ou saliva. Isso dá mais ou menos, esse movimento você faz em média aí por dia umas 2.000 vezes. Olha a pira, sem pensar, imagina se tivesse que pensar nisso toda hora, a loucura que não seria. Quando o alimento é, como? Deglutido, ele cai nessa região aqui da garganta que nós vamos chamar de faringe. A faringe, ela faz a divisão entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Guarde que a faringe, ela é como uma avenida, que no final vai se bifurcar em duas ruas. Uma rua é o sistema digestório e a outra rua é o sistema respiratório. O alimento da faringe vai cair
nesse tubo com cerca de 25 centímetros, que é conhecido como esôfago. O esôfago, ele é formado principalmente por uma musculatura do tipo lisa. E essa musculatura, ela começa a fazer contrações para levar o bolo alimentar da faringe até o estômago aqui embaixo. Porque essa é a função do esôfago, levar o bolo alimentar da faringe para o estômago. Esses movimentos, essas contrações que a musculatura lisa do esôfago faz, são chamadas de contrações peristálticas ou peristaltismo. O peristaltismo é uma espécie de onda, um movimento muito parecido com aquelas olas que a gente faz nos estádios. Ele é causado pela contração e relaxamento da musculatura lisa presente não apenas no esôfago, como em todo o sistema digestório. E assim, ó, guarde que não é só o esôfago que vai fazer peristaltismo, não. Praticamente todos os órgãos do sistema digestório vão ter esse relaxamento e essa contração da musculatura lisa para poderem movimentar o alimento. Aliás, no esôfago, o alimento vai descer para o estômago numa velocidade que varia de 2 a 25 centímetros por segundo. Um detalhe interessante é que a movimentação do alimento, ela não tem nada a ver com a ação da gravidade, é isso mesmo. Você pode plantar uma bananeira e engolir uma banana, entendeu? Assim, ó, plantar uma bananeira e engolir uma banana, mas você pode fazer isso que o alimento não vai voltar graças ao peristaltismo, que é, ó, ele não só serve para movimentar o alimento do esôfago até o nosso ânus, como também esses movimentos servem para misturar o alimento com as secreções produzidas pelo nosso aparelho digestório. Maravilha! Então nessa videoaula você aprendeu sobre 3 órgãos que fazem parte do sistema digestório, que são a boca, que é onde ocorre a quebra mecânica do alimento pela mastigação, e a digestão química do amido através da enzima pitialina. Depois, o bolo alimentar formado na boca é deglutido e passa para a faringe, que é o órgão que conecta a boca com o esôfago. Em seguida, o peristaltismo do esôfago leva o bolo alimentar até o estômago, que será, inclusive, o tema da nossa próxima videoaula. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!